eu sou o professor Disney e neste vídeo nós vamos falar sobre o LaTeX. O LaTeX é uma ferramenta muito útil para quem quer escrever textos científicos. Por exemplo, uma lista de exercícios de matemática, de física, ou sua própria monografia, ou uma dissertação, ou publicação de um artigo, ou a escrita de um livro, porque ele nos auxilia com textos matemáticos, né? A questão de você colocar a notação matemática, a notação científica, então ele é bem interessante. Então, vamos lá para a nossa aula de LaTeX. Então, é preciso entender que o LaTeX ele não é um editor de texto convencional, como você faz lá no Word, por exemplo, né? Ele é uma linguagem de programação. Isso quer dizer que os textos eles não são digitados e visualizados diretamente lá no editor. Esses documentos eles vão ser compilados. Então, o documento LaTeX, na verdade, funciona como uma programação, né? Uma linguagem de programação que, com alguns códigos e sintaxe, você vai fazer a compilação e vai ser gerado o texto em PDF. E algumas estruturas são as seguintes. Os comandos, eles são identificados por uma barra. Os ambientes, eles são marcados pelos comandos /begin e /end. Então, uma estrutura mínima aqui do LaTeX é essa daqui. /document class 12 pontos article. Aqui você está dizendo que você vai fazer um artigo, tá? Então, esse preâmbulo aqui, já existem vários preâmbulos pré-definidos, você não precisa se preocupar muito com isso. Tá? Mas a estrutura básica é essa, o tipo de documento que você está fazendo, e aqui /begin document e /end document. Toda a estrutura vai ficar entre esse begin e esse end document aqui. O modo matemático no LaTeX é diferenciado por esses símbolos aqui. Ou você vai digitar cifrão ou um cifrão duplo. E aí nós vamos ver qual é a diferença entre esses dois tipos de sintaxe. Também você vai verificar que é possível utilizar outro tipo de simbologia para o LaTeX também. Tem a barra parêntese e barra colchete. Então, nós vamos ver também a utilização deles na prática. Olha aqui um exemplo quando eu estiver utilizando aqui o cifrão duplo. Ó. Então, aqui é um texto normal. Ó. Se tentarmos resolver a equação, note que quando eu escrevi equação aqui, nós estamos escrevendo no modo, vamos dizer assim, o LaTeX puro. Por quê? Se você for tentar fazer o cedilha sem ter o pacote específico, ele não aceita, ele vai dar erro. Então, o cedilha seria /C e entre chaves o C aqui. Então, aqui você teria o cedilha. E aí, para fazer o acento til, você tem que fazer /til-A. Mas, claro, isso daqui, como eu estou falando, é o LaTeX puro, né? É o LaTeX raiz. Nós utilizamos aí um pacote que você digita normalmente, como se estivesse digitando lá no Word, o cedilha normal, e ele faz a interpretação e não tem problema nenhum, tá? Então, na prática mesmo, nós não vamos utilizar essa anotação aqui, porque nós vamos utilizar o pacote. Alguém já fez, já desenvolveu esse pacote para você utilizar o português direto, tá? Então, se tentarmos resolver a equação racional, aí aqui o comando /frac é o comando de fração. É /frac, aí entre chaves o numerador, depois entre chaves o numerador. Então, o numerador aqui é 1 e o denominador vai ser x ao quadrado. Note que é o quadrado, né? Nós colocamos aqui um circunflexo. Então, x ao quadrado 2 mais 1. Quer dizer que é x ao quadrado mais 1 igual a 1. Aí, fechei. Qual é o detalhe desse cifrão duplo aqui? É que o texto matemático ele vai ficar centralizado. Não encontramos soluções reais. Então, aqui eu estou mostrando como é que vai aparecer. Ó. Se tentarmos resolver a equação racional 1 sobre x ao quadrado mais 1 igual a 1, não encontraremos soluções reais. Então, note que aqui, apesar de eu não ter dado um enter nem nada, ele fez isso aqui centralizado e passou para a próxima linha, né? Ó, fez aqui centralizado e passou para a próxima linha. Aspectos importantes.
Alguns comandos de LaTeX dependem de parâmetros, que neste caso eles são demarcados por chaves. Então, quando eu estiver passando o parâmetro, eu vou passar o parâmetro entre chaves. Por exemplo, este é o caso do comando /frac, que a gente viu ainda agora. Então, eu coloco /frac e aí eu tenho uma chave que eu passo quem é o numerador e outra chave que eu passo que é o denominador. Quebras de linhas e espaços digitados no código-fonte não geram quebra de linhas e espaços correspondentes no resultado gerado. Então, se você quer quebrar linha ou dar espaço, tem comando para você pular linha e tem comando para espaço, tanto espaço horizontal quanto espaço vertical. Este recurso permite melhor organização do código-fonte. É como se você estivesse lá com um programa e você está olhando o seu código-fonte. Então, você vai armando a estrutura aí, dando espaços verticais e horizontais para você enxergar melhor. A sintaxe para gerar acento é barra, acento e a letra. Nós podemos botar qualquer acento em qualquer letra, não apenas nas vogais usualmente acentuadas em português. Por exemplo, eu posso colocar o barra tio N, ele vai criar esse tio N, ou barra circunflexo Z, ele vai fazer aqui o Z com acento circunflexo. Se você tentar fazer isso no Word, por exemplo, você não consegue. Aqui no LaTeX você tem um comando total. Por exemplo, o cedilha, né, o /C, ele zera o sinal cedilha, que também pode ser posto em qualquer letra. Por exemplo, /C e o S, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar o S com um cedilha embaixo. Então, a letra que você vai passar aqui, né, quando você coloca /C e você passa o parâmetro, é nesse parâmetro que ele vai colocar esse rabinho aqui embaixo, que é o cedilha. Então, existem aí diversos editores também que simplificam essa questão, mas quando você quer fazer na mão mesmo, quando você quer utilizar o LaTeX puro mesmo, você pode fazer os acentos dessa forma. E aí, caso você use lá um pacote, né, que faça essa questão da acentuação diretamente do português, também, se você fizer isso daqui, ele vai respeitar. Bom, outros exemplos, né? Eu estou aqui com barra, olha que eu estou abrindo aqui, ó, uma chave. Essa chave aqui, se eu não colocasse essa barra, ele ia pensar que era um parâmetro. Então, como eu quero que apareça a barra aqui é como vai ser mostrado o resultado. Como eu quero que apareça a chave, então eu tenho que passar barra chave. E aí, eu coloquei colchete, 2 mais 3 menos 5, barra times, é esse vezes aqui, barra div, é essa divisão aqui, barra NEC é esse diferente aqui. Então, daqui a pouco você vai memorizando esses comandos e caso você queira saber, tem todos esses comandos lá no manual que está disponível aí na nossa plataforma. Outro comando aqui é o /sqrt. Ele está relacionado à raiz, né? Então, quando você passa a raiz e você coloca entre colchete, o que tiver entre colchete vai ser o índice da raiz. Então, aqui no caso é 4, vai ficar a raiz quarta. E o que você passa entre chaves vai ser o que está no interior aqui da raiz. Então, aqui eu estou passando uma fração, ó, /frac 1/4. Então, o que ele está fazendo? Está fazendo raiz quarta de 1/4. Isso aqui é igual /frac, ó. E aí eu estou passando agora o numerador. Aqui a raiz quadrada, como eu não coloquei nada no colchete, estou colocando só entre chave, ele já entende que é a raiz quadrada, ele não vai colocar nada aqui, ó. Então, eu estou passando só o 2 aqui, que é o que está no interior da raiz. E a outra chave aqui está indicando o quê? A continuação desse comando, ó, /frac, eu passei a primeira chave, que é o numerador, e a segunda chave é o denominador, que está aqui embaixo. Então, ficou isso aqui. Próximo comando aqui, ó. Eu tenho A mais B elevado ao cubo. Então, isso aqui é A ao cubo mais 3A ao quadrado B, mais 3AB ao quadrado, mais B ao cubo. E aqui eu estou dando um espaço, ó. Então, essa primeira parte aqui foi o que apareceu aqui, né? Aqui eu estou dando um espaço, ó. Barra dos pontos é um espaço. Por quê? Porque
barra foral, que é o para todo, ele ficaria muito junto aqui, ia ficar muito grudado. Então, a gente dá esse espaço. Depois você vai lá no manual, também você pode dar barra, ponto e barra, vírgula. São espaços um pouco menores. Tá? Ó, por exemplo, aqui eu tenho barra, vírgula, que é um espaço um pouquinho menor entre o A e o para todo. Tá? E aqui eu tenho barra in, que é o pertence, e o barra metbbr, que é esse R aqui dos reais. Então, esse comando aqui gerou essa linha que está aqui embaixo. Também tem alguns comandos, né, que eles não precisam da barra. Aqui, por exemplo, essa barra vertical é do teclado, né? Então eu tenho aqui uma barra, aí dei um espaço. Note que esse espaço aqui, ó, ele não dá um espaço considerável aqui, né? Como eu falei para vocês, se você quiser fazer espaço, por exemplo, o comando pode ser esse barra, dois pontos, tá? Então aqui eu tenho módulo, né? Aqui barra leque, ó, menor ou igual. Foi só isso que apareceu de novidade aqui. Aqui eu estou com frações, né? As frações. Aqui eu já estou com letra grega, tá? Então, aqui, ó, eu tenho barra teta, apareceu o teta aqui, teta minúsculo. Se eu quiser o teta maiúsculo, é barra teta com T maiúsculo, aí vai aparecer o teta maiúsculo aqui. Aqui eu tenho 1 mais alfa elevado a n, né? Barra GEC agora, que é o maior, igual, tá? 1 mais n, ó, deu um espaçozinho aqui, ó, entre o alfa e o n, tá? Ficou um espacinho aqui, alfa, né? Para todo, tá? Então, não tem muita novidade. Note que aqui eu coloquei n, né? Ó, mesma coisa, barra matbb, n, passo o parâmetro n, ele faz o n dos naturais, tá? Se eu passasse o Q aqui, ele faria o Q dos racionais. Né? Aqui um somatório. Note que o somatório, né, quando eu faço o underline, ele está fazendo aqui, ó, o J igual a 1. Então, quando eu faço tanto o underline quanto o circunflexo, né, para fazer potência ou para fazer índice aqui, se eu quiser só um caractere, eu posso não colocar a chave. Mas se eu quiser mais de um caractere, como está aqui, ó, eu tenho que colocar entre chave. Então, estou dizendo que toda essa parte aqui que está entre chave está aqui nesse subíndice aqui. Tá? Então, essa parte inferior e aqui a parte superior. Assim como aqui, ó, Q, circunflexo J menos 1, o J menos 1 é a potência toda. Está aqui em cima, J menos 1. Se eu colocasse só Q elevado a J, né, e colocasse menos 1, ia ficar só o J aqui, ia ficar menos 1 aqui embaixo, tá? Como está aqui, ó, Q elevado a J menos 1. Então, ficaria Q elevado a J menos 1. Então, tome muito cuidado quando você quiser colocar uma potência com mais de um caractere, você tem que utilizar aqui as chaves. Aqui um outro somatório, aqui eu estou utilizando o símbolo de infinito, né? Então tem mais infinito, ó. Então vai ser o somatório de n igual a 1 até mais infinito. Aqui eu tenho o símbolo π, ó, o π é barra π mesmo, e está sendo elevado ao quadrado. E aqui nós temos limite também, né? Então, ó, o limite, quando eu quero colocar a parte inferior, eu tenho que colocar o underline aqui. Né? Então, eu quero h tendendo a 0. Então, h, aí eu coloco barra right arrow, né? Que é direita e seta, né? Então, seta para a direita aqui, ó, 0. Então, estou colocando h, right arrow, 0, tá? Então, tá para cá. Então, tem vários tipos de seta também. Você pode visualizar lá no manual também todas as setas que nós temos. Seta para a direita, para a esquerda, aquela seta de implicação e etc. Tá? Aqui, o que nós temos, 1 mais h, né, elevado a 1 sobre h, igual a e. Note aqui que o e, né,
ele não precisei colocar um comando, ele já está no modo matemática, ele ficou Ezinho mesmo. Certo? Aqui, por exemplo, integral, ó. Integral, o comando é /int, aí underline, né? Eu vou colocar o limite inferior, aqui no caso é 1. Circunflexo é o limite superior, e aqui o que está dentro da integral, né? X elevado a k. Note que o ln, eu preciso colocar o comando /ln, tá? Então, coloquei /ln x, ficou ln de x, e dou um espacinho aqui, ó, /, dx, porque senão ele fica coladinho aqui também, tá? Se eu não colocasse /ln, ele ia fazer um ln que não seria em termos de função, tá? Então, aqui ele está entendendo como sendo a função, ele fica direitinho. Igual, e aqui só fração e depois outra integral aqui, né? Então, tem uma integral, de novo aqui, dx. Aqui também eu tenho um para todo, epsilon, então o epsilon é var epsilon, maior que 0. Né? Então, também tem todas as letras gregas e todas as variáveis que você quiser também estão lá numa tabela, lá no manual. Olha aqui essa seta para a direita aqui, ó, com R maiúsculo. Então, olha a diferença aqui dessa seta com R minúsculo, que ela é assim, e essa aqui com R maiúsculo, ela vai gerar essa daqui, ó, do implica. Tá? Então, é essa aí a diferença. Claro, com a prática você vai memorizar esses comandos e você vai ficar craque, né? Você já não vai precisar do auxílio do manual. Mas eu sugiro que no início você deixe o manual aberto, deixa lá na tabelinha lá que tem os comandos, com as funções, e aí você vai estar trabalhando com o manual e você sempre vai estar acessando. Depois você não vai precisar disso. Aqui mais um exemplo. Agora que eu tenho o comando left, right, arrow, ou seja, esquerda, direita e a seta, né? E aí com L maiúsculo. Então, eu tenho essa daqui que representa o se somente se. Como eu estou falando sempre, tem aí uma lógica. Então, aqui de novidade, nós temos o /ômega maiúsculo, que vai te dar a letra grega ômega maiúsculo. Nós temos aqui já, né, o R maiúsculo e nós temos o não pertence. Note que o não pertence ele foi gerado assim, ó. O /in é o pertence. Como ficou /not, /in, ele fez o corte aqui no não pertence. Então, ficou dessa forma. Aqui também nós temos o contém. O contém é o /subset. E aí com /not ele ficou cortado aqui, ó. /not subset. E aí ficou dessa forma o não contém. Aqui também nós temos o comando que gera o interseção, que é o /cap. Nós temos o de união, que é o /cup. Agora é meter a mão na massa. É você começar a fazer os seus arquivos. E aí, eu vou mostrar para vocês, aqui na plataforma, como é que você pode gerar os seus arquivos a partir do LaTeX. Vamos lá. Bom, então aqui na plataforma, nós temos aqui para fazer o download do Mixtex. Você clica e você vai para a página do Mixtex. E aqui, na sequência, você tem também o TechMaker. O TechMaker é o editor de texto que você vai utilizar, você instala na sua máquina e você vai utilizar para digitar o texto e fazer a compilação. E o Mixtex são todos os arquivos necessários para a compilação. Então, primeiro você instala o Mixtex, depois você instala o TechMaker. Aí você diz, mas eu não quero ocupar espaço na minha memória do computador, não quero perder tempo com isso, com instalação e tudo mais. Você pode fazer diretamente na internet. Então, como é que você vai fazer isso? É isso que nós vamos mostrar agora. Bom, aqui eu abri o Overleaf. Então, o endereço é esse daqui, ó, pt.overleaf.com. E aí, eu já tenho um cadastro aqui, tá?
Caso você não tenha, você pode se registrar aqui, vai em Register, e aí vale a pena você fazer um cadastro aqui, que é bem simples, né? Você coloca o seu e-mail e tal e se cadastra, tá? Como eu já estou cadastrado, eu vou entrar direto aqui na minha conta. Então, você pode colocar aqui novo projeto, por exemplo, e aí abre todas essas opções aqui, ó. Projeto em branco, projeto exemplo, carregar projeto, importar. Aí você pode fazer um journal, um book, letter, então, pôster e etc. Tese. Quero um novo e um projeto em branco. Tá? Vou colocar o nome do projeto aqui. Vou colocar aula 01 e vou criar. Bom, aqui o que acontece? Ele está fazendo um document class article, tá? Aí já está usando esses pacotes aqui, aula 1, autor, eu, data, begin, end. Já está aparecendo aqui, ó, tudo aqui, tá? Então, ele está no formato de artigo. Se eu não quiser que apareça essas coisas aqui, eu posso simplesmente colocar em branco aqui, o autor, só para não aparecer lá, e também esse janeiro aqui também vou deixar em branco. A gente vê o que acontece. Vou compilar de novo. E aí ele tirou, né? Ficou, na verdade, ele está colocando em branco aqui. Certo? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou lá na plataforma e vou baixar aqui esse exemplo 1 para o meu computador, tá? Então, estou pegando aqui o exemplo 1 e vou salvar lá em Downloads. Então, salvei o exemplo 1. Então, eu venho aqui no Downloads e vou abrir com o próprio bloco de notas mesmo. Eu quero só isso daqui, ó. A solução da equação é isso aqui. Quero só isso aqui, só para eu não ter que digitar lá. Aí eu volto para cá, aqui onde tem barra section, tá? Entre barra section e o end document, eu vou escrever aquilo lá. A solução da equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, é dada por. Aí, aqui tem um comentário, tá? Ó, o que está depois do porcentagem, equação ocupando a linha inteira sem numerar, né? Então, aqui eu vou ter, ó, barra colchete, ó. Então, estou utilizando aqui o colchete, né? Para ficar, para indicar que eu estou escrevendo a parte matemática aqui. Então, vamos executar aqui para ver o que ele faz. Solução da equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0 é dada por isso daqui. Bom, observe que aqui está barra colchete, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e trocar barra colchete por barra parêntese. Para ver o que vai acontecer. Note que quando eu coloquei barra parêntese, ele já fechou aqui com barra parêntese, tá? Eu vou tirar ele daqui e vou fechar aqui com barra parêntese. Então, ó, abriu e fechou aqui. Ele está destacando, né? Eu abri aqui e fechei aqui. E vamos compilar para ver o que acontece, ó. Note que aqui ele estava centralizado e destacado, né? Então, se eu recompilar aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai ficar aqui pequeno, ó, tá vendo? Tá bem pequeno, né? Porque ele ia colocar na mesma linha, só que não cabe aqui, ó. Ele fez x igual, né? Como não coube na mesma linha, ele colocou aqui para baixo. Então, quando eu coloco o barra parêntese, ele está fazendo na mesma linha. E quando eu coloco barra colchete, ele faz destacado na próxima linha. Esse comando aqui,
barra colchete, eu poderia colocar 2 cifrões, sem a barra, tá? Então, deixa eu tirar aqui, ó. Ele abriu e fechou, e eu vou fechar aqui atrás com 2 cifrões. Ele é o equivalente ao barra colchete, 2 cifrões, tá? Então, vou recompilar aqui, ó. Ele volta a ficar destacado. Agora, se eu coloco só um cifrão, é o equivalente a ser o barra parêntese. Ele vai ficar na mesma linha. Vou compilar. Certo? Então, é isso que acontece. Bom, eu posso salvar esse arquivo? Pode, você pode salvar. Então, eu vou vir aqui, ó, no menu. Eu posso baixar, tá? Como PDF ou apenas o código-fonte também. Eu posso colocar lá no Dropbox. Eu tenho várias opções aqui. Tá? Eu posso tanto baixar o código-fonte como baixar o PDF dele, certo? E eu posso também deixar salvo na nuvem, tá? Aqui ele já vai ficar salvo na nuvem. Eu estou aqui com a aula 1. Então, toda vez que eu quiser vir aqui na aula 1, a aula 1 vai estar aqui. Então, está salvo aqui na nuvem. Quais são as vantagens e desvantagens de você utilizar o compilador online? A vantagem é que você não tem que instalar nada lá no seu computador, né? Você vai fazer tudo online. E a desvantagem? A desvantagem é que você sempre precisa ter internet, você tem que estar online. E eu acho que outra desvantagem também é o seguinte, você não tem garantia de que seu dado aí vá vazar na internet, né? Claro que está na internet, está em nuvem, então mesmo que assim, eu sou assim um pouco desconfiado com essas questões aí de aplicações gratuitas, né, que são em nuvem. Então, eu sou meu cabreiro, então se eu tenho alguma coisa assim que é confidencial, por exemplo, eu costumo não fazer online. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma dissertação que você é segredo e tal, né, que você não quer que ninguém defenda uma dissertação parecida antes de você, então sugiro que você não utilize online. Tá? Mas para você fazer lista de exercícios, essas coisas, então faça no online. Qualquer coisa você pode instalar aí no seu computador o Mictech, o TechMaker, tem vários outros editores de LaTeX muito bons e gratuitos. Bom, então era isso que a gente tinha para mostrar para vocês sobre o LaTeX. Você tem que exercitar bastante. Qualquer dúvida, você vai lá no manual, que está disponível aí o link também. Pesquisa lá no manual como é que você faz determinado comando, como é que você utiliza. E é a prática. No começo é bastante difícil, depois fica bem natural, porque você já vai memorizando alguns comandos, e muitos comandos eles são bem intuitivos. Então você já imagina o nome em inglês e já coloca lá e às vezes dá certo, sem mesmo você fazer a pesquisa. Você já intui, né? Utiliza uma certa lógica, claro, e aí você já tem o comando de graça aí, e você testa qualquer coisa, você compila lá e se der erro, você faz de novo. Então, nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até lá!